Irmãos, com a ajuda do Senhor, vamos dar uma continuidade àquela consideração de hoje pela manhã, aquela visão naquele contexto de restauração que Deus deu por Zacarias em direção a Zorobabel e mostrou um candeeiro, um candelabro, todo de ouro, com 7 lâmpadas acima dele, 7 tubos dirigidos hacia essas lâmpadas, pelos quais fluía azeite como ouro de um depósito, de um vaso de azeite, e que sintetizava a obra do Espírito do Senhor, não por força nem com exército. E agora, para avançar um pouco mais nessa consideração dessa visão, já que não é a primeira vez que o Senhor introduz aquele motivo do candelabro, do candeeiro na Escritura, do castiçal. Então, vamos ir ao livro de Êxodo, no qual encontramos algumas porções de revelação de Deus acerca do candeeiro. No capítulo 25, aí temos uma série de revelações acerca da casa de Deus. E aí empieza o Senhor com a arca, depois descreve propiciatório acima da arca, então descreve a mesa dos pães, da proposição, e então descreve o candeeiro, o candelabro. E certamente que aquele candelabro que apareceu lá em Zacarias tem a ver com este candelabro minorá que aparece aqui em Êxodo, tem a ver com aquele candelabro, o candeeiro, castiçal, distintos nomes, que aparece lá em Levítico, que aparece em Reis, em Crônicas, que aparece em Mateus, onde o Senhor falou que a luz não se coloca debaixo do almude, senão no candelabro, para alumiar a todos os que estão em casa. Então, essa visão do candelabro é uma visão que tem muitas coisas a ver com a igreja na sua restauração. E gostaria que pudéssemos seguir agora no capítulo 25 do Êxodo, pelo menos alguns detalhes que nos falam do candelabro, que é a igreja do Senhor na cidade. E diz o verso 31 desse capítulo 25 do Êxodo: farás também. Não é a primeira coisa que fazer, mas também temos que fazer. A primeira coisa é a arca. O primeiro que o Senhor manda fazer em relação com o seu santuário, que é a sua casa, e entronizar a arca. Nós temos que cooperar com a formação de Cristo em nós. Por isso ele disse, farás. Ele coloca essa responsabilidade no povo. Claro que Deus providencia tudo o que o povo necessita, mas Deus quer nossa participação. A situação caída do homem não permite que o homem possa cooperar com Deus sem a graça. Mas a graça de Deus não substitui a responsabilidade do homem. A graça de Deus capacita por graça ao homem para a responsabilidade. Deus quer que o homem sempre seja responsável. Depois da queda, o exercício fiel dessa responsabilidade
ficou obstruído pela queda. Mas a graça devolve a capacidade para que o homem seja responsável, de novo. Mas nunca substitui a responsabilidade. Deus produz o querer e o fazer em nós. Não somente que produz, senão que produz em nós. Ou seja, nós temos que estar aí em plenitude de ser e em plenitude de função. E estando plenos, a graça de Deus está aí. Por isso somos chamados de colaboradores de Deus. Como se fossem os dois remos de uma canoa. Se você só rema com um lado, vai dar voltas para o outro lado. E se rema para o outro lado, vai dar voltas para o primeiro lado. Assim que é necessário remar com os dois remos ao mesmo tempo. Um remo é esse que falou, a graça de Deus. Deus produzindo em nosso querer e o fazer. Cristo em nós. Esse é um remo. E o outro remo é nós em Cristo. A Bíblia fala que Ele nos deu vida eterna e a Bíblia fala que nós temos que tomar posse da vida eterna. A Bíblia fala por Josué, para Josué e para nós, vos tenho dado toda a terra. Mas acrescenta, todo lugar onde pusesses a planta de vossos pés. Ele nos dá a terra, é nossa. Essa é a provisão de Deus. E essa é a graça de Deus. Agora, a responsabilidade é receber e agir com uma fé ativa, pondo pé naquela provisão, tomando posse da vida eterna. A vida eterna é um dom, mas nós temos que tomar posse da vida eterna. São os dois aspectos, os dois remos. Um remo que é a provisão de Deus em graça, Cristo em nós. E outro remo é nós nos esforçando na graça, nós nele. Então, esse aspecto da responsabilidade do povo aparece ao longo de muitas frases aqui. Se você vê desde o mesmo capítulo 26, note como começa o capítulo 25, verso 17. E ainda antes de 17, já vem falando da oferta que ele quer receber do seu povo, que é tudo que ele nos deu, mas o povo tem que receber pela fé e tem que ofrendar a Deus. E essas coisas que ele pede aqui, essas telas, lino e azul, e carmesim, e púrpura, e aquelas pedras para o efode, para o pectoral, o urim tumim, e todos os demais materiais que ele pede do seu povo, ele providencia para nós em Cristo. Mas nós devemos crer, tomar em Cristo, encher nossas mãos do que ele nos dá, e nos apresentar em seu nome, e oferecer a ele aquilo que ele nos deu. Porque nós somos marionetes, somos homens. E então ele disse assim, farás, aparece neste capítulo da casa de Deus, constantemente o verbo farás. Começa fazendo a arca. Depois diz, farás também um propiciatório. 23, também farás a mesa de madeira de acácia. No 31, farás também. Então, todas estas coisas, estes móveis, como ensina o Espírito Santo em Romanos, como ensina em Colossenses, como ensina em Timóteo e também em Hebreus, são figuras das coisas celestiais. Aquelas disposições do tabernáculo, aqueles móveis, aqueles ritos, era para nos falar coisas próprias do Novo Testamento.
Não era solamente que Deus estava interessado em antiguidades, em arqueologia, e por isso nos deixou todos aqueles detalhes destes móveis. Não. Ele estava interessado na realidade espiritual disto. E por isso, cada vez que Deus disse a seu povo, também farás, quer dizer que Ele espera contar conosco. Que nós contemos primeiro com Ele, que em união pela fé com Ele nos consideremos mortos ao pecado e nos consideremos vivos para Deus em Cristo. E como vivos nos presentemos a Deus como instrumentos de justiça. Também farás. Não vamos fazer isto sem a graça de Deus, é impossível fazer sem a graça de Deus, mas a graça de Deus não quer fazer sem nós. Quantas vezes, disse o Senhor Jesus, eu quis juntar teus filhos. Ele quis, e Ele é soberano, Ele pode. Não é questão de poder, Ele é todo-poderoso e Ele é soberano. Mas sendo poderoso, todo-poderoso e soberano, Ele exercita seu poder e sua soberania segundo o seu caráter. A soberania de Deus não é exercida por Deus com um caráter que não é o dele. Ele é soberano, mas ele não é arbitrário. Ele é soberano, mas ele não é ditador, não é injusto. Ele não faz acepção de pessoas. Ele exercita sua soberania com retidão, com justiça. Como dizia Abraão, aquele que há de julgar o mundo inteiro não há de fazer o que é reto. E a justiça de Deus se revela pela fé e para a fé. Então, quando Deus disse, também farás, quer dizer que Ele quer contar conosco como pessoas humanas. Ele não precisa, mas Ele quer que nós também queramos o que Ele quer. Essa é a essência das bodas do Cordeiro. Que o que Ele quer, Ele deixou livremente que ela também queira. Ela, a esposa dele. E os dois juntos concordam no mesmo querer. A graça vem para restaurar a capacidade da responsabilidade humana. Mas a graça não substitui a decisão do homem. Há uma decisão que é de Deus, uma eleição em Cristo, baseada na sua presciência, mas também Ele quer que você também queira. Eu quis juntar teus filhos, mas você não quis. Por que o Senhor não forçou? Se Ele pode, Ele é soberano, porque Ele não quer. Como Ele vai te julgar se não te faz primeiro responsável? E nós perdimos a capacidade e nossa responsabilidade ficou corta para fazer o que devemos depois da queda. Mas a graça de Deus se manifestou para a salvação a todo homem, para apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem. Assim ensina Paulo para Tito, assim ensina para os Colossenses. Então, a graça nos capacita para exercer a responsabilidade juntamente com a graça. Não somos nós sozinhos, mas Ele tampouco quer fazer sozinho. Ele quer que nós queramos a mesma coisa e juntos façamos tudo. Essa é a característica do operar de Deus. O Pai nada quis fazer sem o Filho, ainda que Ele é o Pai do Filho e o Deus do Filho, porque o Filho falou, meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Mas Ele não fez nada, o Pai, sem o Filho. E por isso me ama o Pai, disse o Filho, porque eu faço sempre aquilo que a Ele agrada. Nada, nem sequer planejou sem o Filho.
nem criou nada sem o Filho. Todo criou com o Filho. Essa é a característica da natureza divina. O Pai faz todo para o Filho e com o Filho. O Filho faz todo para o Pai e com o Pai. E os dois fazem tudo num mesmo Espírito. O Espírito que procede do Pai e do Filho. O Espírito que é o amor comum do Pai e do Filho. O amor divino, pleno, Espírito, pessoa procedente do Pai e do Filho. Estão no mesmo Espírito. E isso que ele planejou para a igreja. E por isso ele fala à igreja, farás. Como disse, aquele que vencer e guardar as minhas obras até o fim. Guardar as minhas obras. Eu obro, mas contigo. Tu obras, mas comigo. Os dois remos ao tempo. Eu em ti e tu em mim. Eu em ti. Essa é a graça. Às vezes vemos uma parte, ele em nós, mas não vemos a outra parte, nós nele. O catolicismo queria ver a nossa parte, e o protestantismo a parte de Deus. Mas a Bíblia nos mostra as duas partes. Ele em nós e nós nele. Ele nos dando vida eterna e nós tomando posse da vida eterna que nos foi dada, crendo, agindo com uma fé ativa, contando com Ele e nos apresentando voluntariamente a Ele. O primeiro requisito que Ele falou para o seu povo é: Moisés, fala para o povo de Israel, todo aquele que voluntariamente, de coração, me quisesse ofertar para me fazer um santuário. Deus merece que seus filhos e filhas lhe façamos um santuário. Ele nos dá todo, mas nós temos que crer, tomar e, em nome dele, apresentar juntos para ele uma casa onde ele esteja cômodo, que seja a sua casa. Me fareis um santuário e morarei em meio de vós, e serei a vós como pai, e vocês me serão filhos e filhas. Já depois começa a falar de distintos aspectos daquele santuário. O primeiro é essa arca, que tem que ver com Cristo, entronizado no lugar santíssimo do tabernáculo, a formação de Cristo em nós, e isso nos faz participar da mesma mesa da proposição. E então agora temos um candeeiro e depois um altar. A igreja primitiva, segundo Atos, perseverava nessas 4 coisas. A doutrina dos apóstolos, que é acerca de Cristo. Como disse Paulo, não nos pregamos a nós mesmos, sino a Jesus Cristo, como Senhor. Evangelho de Deus acerca do Filho de Deus. Então a doutrina dos apóstolos é acerca de Jesus Cristo, o fundamento. Então o primeiro elemento é a arca, que tem a ver com o fundamento de Jesus Cristo, e essa é a doutrina dos apóstolos. Mas depois vem a comunhão uns com outros e o partimento do pão. E por isso, frente a frente, estava a mesa dos pães da proposição e o candeeiro, que é a comunhão da igreja. E depois estava o altar de ouro, as orações. Nessas 4 coisas perseverava a igreja. E nós devemos perseverar. Depois do fundamento e daquela comunhão em Cristo, ele disse, também farás. Também quer dizer, não só isto. Por isso falamos hoje de plenitude e de equilíbrio. Por isso fala também. Às vezes nós pegamos temas favoritos, mas o Senhor deu um depósito completo à igreja. A suma da tua palavra é a verdade. Guarda o bom depósito. O que ouviste de mim ante muitos testemunhos,
isto encarrega homens fiéis que sejam idôneos para ensinar também aos outros. O Senhor entregou um depósito ao colégio dos apóstolos no princípio, nas mãos da igreja, pelos apóstolos primeiro. E esse depósito completo, a fé completa, os 7 lâmpadas do candeeiro, plenitude e equilíbrio, revelação de todo o conselho de Deus. Como disse Paulo, eu estou limpo do sangue de vocês, porque não reuni-vos a anunciar todo o conselho de Deus. A igreja é a depositária de todo o conselho de Deus, essa plenitude. E por isso aquele candeeiro. E por isso este candeeiro. E este candeeiro que vamos ver no contexto das demais coisas, para não pegar temas isolados. Mas temos que tratar temas por partes, mas pertencem a um depósito geral. Então, por isso, fizemos esse rodeio de complementos antes de nos deter no candeeiro. Farás também um candelabro. Farás também. Também. Não só isto, mas o povo tem que lhe fazer um candelabro. O povo voluntariamente, o povo que conhece a vontade de Deus, de lhe fazer um santuário que tenha a ver com o corpo místico único de Cristo, que abrange todos os séculos e todos os lugares, mas também a igreja expressa em cada lugar um candelabro. Isso também temos que lhe fazer. Então, ele quer que lhe façamos um candelabro, um santuário, uma mesa, um incensário. Cada uma dessas coisas são realidades espirituais que ele espera que nós voluntariamente, juntos, lhe ofereçamos ao Senhor e que ele possa encontrar na terra a sua casa e encontrar isto que é o desejo do seu coração na sua casa. Tem muita gente fazendo muitas coisas na terra, mas Deus quer família dele na terra. Ele quer filhos e filhas. Ele quer pôr sua glória entre seus filhos. E disse, me farás um santuário e habitarei entre vós. Irmão, o que caracteriza os verdadeiros avivamentos é o sentido da presença de Deus. Tem de tudo, mas se não temos Ele, falta o principal. Mas se está Ele, o demais todo se coloca no lugar certo. Mas Ele disse, me farás um santuário. Ou seja, vocês têm que preparar o lugar da minha presença. Ele é onisciente, Ele é omnipresente, Ele é omnipotente. Mas Ele não somente quer ser assim, lógica e gregamente omnipresente. Não? Ele quer se mover. Habitarei entre vós. Então temos que fazer essa casa. E essa casa tem várias coisas. Uma delas é este candeeiro. Esse candeeiro que Deus mostrou para Zorobabel por Zacarias. O povo tem que lhe fazer. Nós temos que fazer. Se nós queremos. Eu quis juntar teus filhos, mas você não quis. Vocês quiseram as coisas à vossa maneira. Mas quem na terra quer fazer para Deus, com Deus, em Cristo, pelo Espírito, não faltará sua graça nem seu Espírito de graça para fazer o que Ele quer ter na terra. Quem dos filhos e das filhas quer que Deus tenha santuário na terra? Não aquele santuário físico, não aquele de pedras. Que casa vocês me edificarão se eu enchi os céus a terra? Isso não é o que Ele está buscando. O que Ele está buscando é o verdadeiro templo dele, que é a igreja viva, o corpo de Cristo,
não é um edifício material. Então diz, farás também um candelabro de ouro puro. O ouro representa a natureza divina. Somente aquilo que é de Cristo é que será base para esse candelabro. Esse candelabro, diz mais adiante, se você quer ver lá no verso 39, de um talento de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Um talento. São 33,5 gramos. A medida da idade e da estatura de Cristo. Esse talento é o próprio Cristo. Esse ouro puro representa o próprio Cristo. A igreja só se pode fazer com aquele material que é do próprio Cristo, como Eva só se pode fazer da costela do próprio Adão, que está aí acima do seu coração, aí ao lado do seu coração. Só com isso se pode fazer o que ele quer ter como esposa, como casa. Algo que seja de Cristo. Tudo aquilo que seja estranho a Cristo tem que sair. E para fazer isso não é fácil. Por isso disse, de ouro batido se fará este candelabro. Batido quer dizer debaixo de martelo. Martelo. Para tirar toda impureza e fazer aquele ouro de maneira que reflita o rosto do Senhor. São dificuldades. Qualquer coisa que não seja como Ele é, Ele vai tratar. E nós, se queremos que Ele tenha um candeeiro, e esse candeeiro todos juntos é que fazemos, não só pessoalmente, sino juntos, temos que submeter aquele martelo para ser conformados à imagem dele. E ele disse, o seu pedestal, a base, a sua haste, os seus cálices, aquelas flores de vida, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. O candelabro tem muitas coisas, tem braços à direita, braços à esquerda, haste central, maçaneta, depois começa a ver como se relacionam todas elas. E vamos primeiro fazer uma leitura mais rápida para logo nos deter no significado espiritual de isso para nós, se é que nós queremos fazer para ele este candeeiro. Um talento, 33 gramas? Sim, tem alguns talentos de 45 e outros de 30, quase 34. Atrás, em algumas Bíblias, aparece aí. É quilos? É, quilos. 33 quilos. Oh, bom, graças a Deus. Então minha memória falhou, então isso fala que é muito mais grande. Amém. Obrigado, agradeço. Exato, irmão, porque gramos seria uma coisa muito pequenina. É quilos. Graças pela correção. Tive aí essa saída em falsa aí. Verso 32. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Aí já estamos vendo o equilíbrio e plenitude. Porque naquela cana central, daí saem 3 braços do candeeiro. Esse candeeiro é como se fosse a árvore da vida. Tem aquelas corolas, aquelas flores de amêndoa, que se refere à ressurreição. A amêndoa aparece quando as varas secas
dos chefes do povo de Israel foram colocadas na noite, na presença do Senhor, porque havia briga, quem será aquele que tem autoridade, porque você, Moisés, você, Arão, decía Datán, Coreia, Virá, vocês estão levantando a si mesmos. Nós todos somos iguais que você. Toda a congregação é santa, por que você pretende ter autoridade sobre nós? Nós também podemos decidir, como se a autoridade fosse nascida no homem e não delegada por Deus. Então, houve questionamento acerca da autoridade delegada por Deus. Então, o que tem que fazer Deus? Nos comparar a todos, incluído Arão, como vara seca. Isso está em Números. Todos nós somos uma vara seca. Em nós mesmos não temos vida, não temos nada. Mas aquele que Deus escolheu, essa vara de almendro, florescerá. Então, passou a noite, uma longa noite, e as varas continuaram secas, com exceção da vara de Arão. A vara de Arão floresceu, a vara de Arão deu amêndoas, e isso significa a vida de ressurreição que Deus dá às varas secas que somos nós. Nós em nós mesmos somos como uma vara seca, não podemos fazer nada. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Se floresce uma vara seca, é por pura graça de Deus. Essas flores e esse fruto provém da graça, provém da eleição de Deus. E dessa maneira Deus fechou a boca dos que estavam criticando. Mas nós temos a mesma autoridade que você, nós somos iguais. E toda essa discussão. Mas o Senhor como fecha as bocas? Ele faz florescer e frutificar o que é dele. E o que é nosso fica seco, começa e se acaba de novo. Toda planta que não plantou o Pai Celestial será desarraigada. Mas que falava aquele rabino aos outros rabinos lá em Atos dos Apóstolos? Não se preocupem com esses homens. Se isto é coisa de homens, isso vai acabar. Mas se é coisa de Deus, isto não vai acabar. Isto vai florescer. Não sejais achados lutando contra Deus. O que é de Deus, você fecha uma porta, mas o que Deus abre, ninguém fecha. Quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Quando Deus fecha uma porta, ninguém pode abrir. Se Deus não faz florescer, as varas seguem secas. Mas se Deus faz florescer, foi Deus. Foi Deus. E aí aquela discussão vai terminar. Quem manda mais? Quem é aqui o que manda? Não, ninguém manda nada. Quem manda é Deus. Deixa as varas na noite. Deixa que passe a longa noite. E passado um tempo, o que era de Deus vai florescer. Vai prevalecer. Vai florescer e frutificar. E o que não vai continuar na sequidade. Sem vida. Sem força. Não vai terminar em nada. Fulano disse que era tal coisa, mas morreu, aquilo se acabou tudo, isto se terminou. Mas se estes homens, os cristãos, os apóstolos, são de Deus, não podereis lutar contra eles. Isso é essa vara, essas flores deste árvore de vida que é o candeeiro. O candeeiro é uma árvore que tem flores de amêndoa. A vida de ressurreição. E tem maçanetas. E essas maçanetas, vamos ver, são 9. Essas maçãs são 9. O maçaneiro é uma figura de Cristo. Aí em Cântico dos Cânticos, vocês veem que diz a amada do amado, à sombra do maçaneiro me sentei. Seu fruto foi doce ao meu paladar. Aquela árvore de maçãs, aquela árvore é o maçaneiro, que é o Senhor Jesus.
E o fruto do Espírito são as maçãs. E são 9. E você vê que em Gálatas, quando fala do fruto do Espírito, faz uma lista de 9. Amor, gozo, paz, paciência, benignidade, fé, mansidade, temperança, e há outra que está faltando aí, domínio próprio. Essas 9 que aparecem ali em Gálatas capítulo 5 são 9. E as maçanetas do mançaneiro são 9. Ou seja, que esse candeiro, esse candelabro que é a igreja, em cada lugar, a igreja em Éfeso é um candeiro, a igreja em Esmirna é outro, a igreja em Pérgamo é outro, portanto a igreja em Presidente Prudente é outro. Essa árvore da vida de Deus plantada aqui, a vida de ressurreição, o fruto do Espírito. Por isso tinha 9. E você vê o equilíbrio. O candelabro do Senhor tem gente à direita, e tem gente à esquerda, e tem gente no centro. Não tem igrejas de direita, como a teologia da prosperidade, ou igrejas de esquerda, a teologia da libertação. Não. Tem igreja na cidade, tem esquerda e tem direita na igreja. E juntos fazem equilíbrio. Não há diferença de raças, de classes, de nacionalidades na igreja. A igreja é a soma de todos os filhos de Deus. Assim que não podemos excluir ninguém por raça, não podemos excluir ninguém por cultura, por nacionalidade, por possessões. Na casa de Deus tem que ter parte todos os filhos de Deus. Todas as pessoas que Ele gerou, que Ele comprou com seu sangue, regenerou com seu Espírito. Somos irmãos. E Ele quer que propositadamente a sua casa tenha aquela haste do centro, vamos dizer, aquela cana central, e logo tem braços ou hastes de centro-direita e centro-esquerda. E depois, direita e esquerda. E depois, ultra-direita e ultra-esquerda. E você vai ver que essas 9 maçãs estão distribuídas equilibradamente em todos os 6 candelabros e na cana central. Cada braço tem uma maçã. Se são 3 maçãs no centro, na direita, 3 maçãs na esquerda, e as hastes, os braços, se juntam numa maçã na cana central. Este braço de centro-direita se junta com o braço de centro-esquerda na cana central numa maçã. O braço de direita e de esquerda se juntam noutra maçã. E o braço de ultra-direita e ultra-esquerda se juntam numa outra maçã. E cada maçã é fruto do Espírito. Ou seja, que tem características de Cristo que são do centro, características de Cristo que são de direita, e características de Cristo que são de esquerda. Mas a árvore equilibrada inclui todos os braços, centro, direita e esquerda. E todas as maçanetas que são 9. Então, se você quer abrir aí Gálatas para que lembremos. Vamos ver isso. Vamos para Gálatas capítulo 5. Você vai ver o fruto do Espírito, que é 9. Gálatas capítulo 5, verso 22.
você vai ver aqui que há virtudes de Cristo que são de centro, virtudes de Cristo que são de direita e virtudes de Cristo que são de esquerda. Por exemplo, 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, como não estamos vendo aqui aquela árvore, aquele candeiro, aquele candelabro, não estamos vendo, vamos usar o quadro que Deus nos deu de nossa mente, de nossa imaginação. Vamos fazer uso desse instrumento que temos na mente. Vamos imaginar aquele candeiro que vocês têm visto, esses candeiros que têm a cana central e tem um braço de centro-direita, de direita e de ultradireita. E também de esquerda. E no lugar onde se encontram os dois braços na cana central, o ponto de encontro também é uma maçã. Assim que temos 3 maçãs nos 3 pontos de encontro. E 3 maçãs nos 3 braços de um lado e outras 3 maçãs nos braços do outro lado. Então tem 3 maçãs no centro, 3 maçãs na direita e 3 maçãs na esquerda. 9. Se dá conta? E escute quais são as maçãs, o fruto do maçaneiro, que é Cristo. Onde fala isso? Cântico dos Cânticos fala. E ela fala que ela se deitou à sombra do maçaneiro. A igreja descansa na sombra dele. Essa árvore de maçãs é uma figura de Cristo. E cada maçã é o fruto do Espírito. E esse fruto tem distintas localizações. É o mesmo Cristo, mas em diferentes ambientes. Porque Cristo não é só de classe média, não só de classe pobre, não só de classe rica, não só de brancos, não só de pretos, não só de chineses, não só de vikingos, não só de pigmeus. Toda a humanidade, de toda tribo, povo, língua, nação. Na igreja não há luta de classes. Na igreja há reconciliação de classes. Reconciliação de raças, reconciliação das culturas. Essa é a árvore do candeeiro, essa é a igreja, essa é a proposta de Deus, essa é a nossa missão. Oxalá façamos para Deus, juntos, no espírito dele, este candeeiro, aqui em Presidente Prudente, em Londrina, em cada localidade da terra, façamos para ele um candeeiro segundo o coração e o desenho dele. E o desenho que estamos lendo. Então, vamos ver aquelas 9 maçãs. Gálatas 5, 22, 23. Número 22 é o número que vamos encontrar agora naquela árvore do candeeiro, que estamos chamando árvore, tem frutos, tem amêndoas, tem maçãs. Uma árvore de vida que é o corpo de Cristo manifesto numa cidade. Então, o que diz aí? Número 22 são as 22 letras do alefato hebraico. Nós falamos ABC, então em espanhol se fala abecedário. Mas no grego se fala alfa, beta, gama, então se fala alfabeto. Vem do grego. Mas no hebraico é Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Então se chama de alefato. E o alefato hebraico, ou seja, as letras em hebraico são 22. Você encontra elas no Salmo 119. O Salmo 119 está dividido em 22 partes. Ou seja, que a plenitude do discurso de Deus está naquelas 22 letras que aparece esse número 22. Vamos agora encontrar ele. Aparece no candeeiro, que é a igreja, que é plenitude, que é equilíbrio. 23 é o número de nossos cromossomas.
Amém? Então, diz aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, epistim, mansidão, domínio próprio. Tem 9. O fruto do Espírito é nonuple. 9. E as maçãs ou maçanetas do candeeiro, que é o corpo de Cristo, que é o maçaneiro, tem 9 maçãs. Mas essas maçãs estão bem distribuídas no centro-direita, na direita, na ultradireita, no centro-esquerda, na esquerda e na ultra-esquerda. E se encontra, por exemplo, você quer ver a ultradireita e a ultra-esquerda na igreja? O Senhor sentou na mesma mesa 2 apóstolos. Um era da direita, a ultradireita estava representada no apóstolo Levi Mateu. Levi Mateu era um publicano. Você sabe o que eram os publicanos? Os publicanos eram os vendepátrias, que faziam negócio com os imperialistas à costa dos pobres do seu próprio povo. Isso era Mateus. Sabe o que faziam os publicanos? Eles pagavam por adiantado os impostos que o Império Romano cobrava de Israel, que não era deles. E os publicanos pagavam aquele imposto a Roma, mantendo sujeito Israel ao Império, e depois cobravam os juros, eles. Se cada pessoa tinha que pagar tanto, eles pagavam adiantado ao Império e depois cobravam os juros ao povo. O povo tinha que pagar para o Império e o ganho dos publicanos. O povo não amava nada os publicanos. Representavam aquelas pessoas que hoje existem. Essa é a direita. Isso me estou referindo como direita. Mas Deus escolheu um publicano da direita. Mateus, venha para cá, para esta mesa, e você vai encontrar, através de uma maçã que se chama paciência, com a ultra-esquerda. Sabe quem dos apóstolos era da ultra-esquerda? Simão o Zelote. Você sabe quem eram os zelotes? Eram os guerrilheiros anti-imperialistas. Eles não queriam que Roma mandasse sobre Israel. E eles se escondiam como os guerrilheiros da FARC na Colômbia para matar os imperialistas e também aos traidores israelitas que vendiam sua pátria para o império. Isso eram os zelotes. Irmão, e o Senhor foi capaz de salvar um banqueiro como Mateus e um guerrilheiro como Simão o Zelote, sentar ele na mesma mesa, pegar essa ultra-direita e essa ultra-esquerda e juntar através de uma maçã no meio. A maçã de acima é ouro, não? É amor. Mas a última maçã que junta os extremos num mesmo corpo, numa mesma mesa. Antes eles não podiam nem ceder, nem se toleravam. Mas o Senhor escolheu Mateus e escolheu Simão o Zelote e sentou na mesma mesa. E conseguiu fazer equilíbrio, chamando um de lá e outro de cá. Se tendo paciência, que um dos frutos da maçã, onde que estava essa maçã? Na parte mais baixa da cana. Mas aí estava, fruto de Cristo. E essa maçã mantinha os 2 braços juntos, equilibrados. E depois como se amaram, como se complementaram em Cristo. Porque Marx promoveu luta de classes,
Nosso Senhor promoveu reconciliação das classes. Todos trabalhando equilibradamente, conjuntamente, pensando uno nos outros, não contra os outros, tendo todos o pensamento também o que é dos outros. Não pensando somente em nós mesmos, em nossos interesses pessoais, senão no interesse do reino de Deus. Então, vamos a fazer uma leitura da disposição das maçãs, das flores, das corolas, e depois vamos a colocar, se você imagina na mente, ou se depois pode fazer um quadro com aquele candeeiro e com aquelas maçãs, nos pontos onde se juntam nos braços, vai uma maçã, 2 e 3. Depois, cada braço tem sua própria maçã, diferente dos outros. E todo árvore tem 9 maçãs, que é o fruto do Espírito. Portanto, tem maçãs do centro, maçãs que ajudam a unir o que está em guerra, e tem maçãs que são de direita e maçãs que são de esquerda. As pessoas, a direita, se preocupa, por exemplo, pela autoridade, pela legitimidade. E a esquerda se preocupa pela justiça, pela solidariedade, pela reforma agrária. Se dá conta? Estou falando de exemplos de coisas que uns veem um aspecto e outros veem outro aspecto. Nossa igreja não é de direita. A igreja não é de esquerda, nem sequer é de centro. A igreja abrange toda classe de filhos, toda classe de culturas, de raças, de nacionalidades. Ele junta em Cristo e nos faz irmãos, e nos faz complementar e pensar uns nos outros e trabalhar juntos. E isso é civilização. A formação de Cristo na igreja. Como Cristo é o mesmo Espírito com o Pai. Estão no mesmo Espírito. Assim, Mateus e Simão o Celote, que peguei os exemplos mais de extremo, eles dois conseguem estar reunidos e equilibrados no mesmo corpo. A igreja tem que entender isto. Porque senão vamos fazer da igreja somente um auditório da gente como nós. Mas a igreja é amados, a igreja não é questão de classe. Porque é que nós, às vezes, julgamos segundo critério de classe. Vou dar um exemplo. O que é julgar segundo critério de classe? Não vou dizer nomes próprios, nem cidades. Nos livrinhos de uma denominação num país do norte, diziam os irmãos: amados, não é necessário ter 3 carros, com 2 é mais que suficiente. Mas os irmãos do sul não têm nem patineta. Como vou falar a eles de que é suficiente com 2 carros? Quando ele não tem nem bicicleta. Se dá conta? Mas a gente que só mora no meio dos que têm carro, então julgam segundo o critério de classe. Quem é rico, os problemas dele, como usar a sua riqueza. Não sabe onde colocar o dinheiro. Quem é pobre não sabe o que vai comer no café da manhã. Os problemas são diferentes. Então, a igreja não pode julgar segundo o critério de classe. Tem-se que colocar no lugar dos outros. Isso se aprende na igreja. Isso é pegar aquele braço do candeeiro da ultra-esquerda e o da ultra-direita e juntar na cana central através de uma maçã, que é um dos frutos do Espírito. Vou dar um exemplo. Isto que estou falando agora é uma realidade, não um invento. Lá em Bogotá tinha um bairro pobre,
nas aforas do sul da cidade, quando chove, isso fica cheio de lama. Tem pessoas que não têm onde viver e vão naqueles lugares mais isolados e pegam um pedaço da montanha, corta ela e colocam nos plásticos e vive lá. A água mais cara da cidade é do bairro mais pobre, porque não tem aqueduto. Alguém leva naquelas tanques água, naquelas carretas de cavalos, e eles compram água naqueles tanques. Tem que subir até lá, mais caro que se tivesse uma piscina na casa. Mas um irmão quis se colocar no lugar daquele irmão pobre que morava lá, na lama, naquela ladeira da montanha, e foi visitar ele para poder subir quando chove. Não podia subir bem, se resbalava. E ele, quando começou a se resbalar e se ensujar a roupa toda de lama, em lugar de se pôr triste, se pôs muito feliz. Disse, agora estou compreendendo um pouco meu irmão que mora lá, naqueles plásticos lá. Se colocou no lugar dele. E quando chegou feliz, cheio de lama, a visitar o irmão, ele pensou que já tinha descido ao nível do irmão. E o irmão recebeu com alegria e falou, irmão, graças a Deus, mas você agora pode voltar para a sua casa, tomar banho quente e se mudar de roupa. O irmão se deu conta, sim, ele se ensujou chegando lá, mas o irmão que morava lá não podia tomar banho quente, não. Não podia voltar para casa, a casa dele era aqueles plásticos. Não podia mudar de roupa. Mas aquele irmão que quis se colocar no nível dele e pensava que com embarrar-se uma vez já era suficiente, descobriu quanta distância ainda faltava para se encontrar com a realidade do seu irmão. Isso é a igreja. A igreja inclui todos os salvos, de acima, de baixo, brancos, negros, chineses, vikingos, pigmeus, pobres, cultos, incultos, banqueiros, como os Mateus, guerrilheiros ou ex-guerrilheiros, como Simão Zelote, de raça preta, assim como Níger, Simão Níger, ou levitas, ou da classe alta também, como Manaém, que se criou junto com Herodes, o tetrarca. Que presbitério multicolor, aquele presbitério da igreja em Antioquia. Oh, que precioso presbitério! Aí estava Bernabé, que era levita, mas não levita de Jerusalém, sino de Chipre. E estava Lúcio de Cirene, que era do norte da África, mas a África branca, e Simão Níger, que era da África negra, e também classe alta também, claro que sim, Manaém, que se criou junto com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que era da tribo de Benjamim. Todos faziam parte da igreja em Antioquia. Irmãos, se Deus não trata nossos critérios de classe estreitos, nós vamos entender que quer dizer um candeeiro com braços, um braço de centro, um braço de centro-direita, de centro-esquerda, outro de direita e de esquerda, e de ultra-direita e ultra-esquerda. Cada um tem sua virtude, sua maçã, o fruto do Espírito. Algum fruto do Espírito permite juntar-se no meio, no centro, a braços contrários. Isso que é Cristo. Então, irmão, vamos ver essa disposição aqui. Dice 32, estamos em Êxodo 25. Depois vamos, em nosso quadro da mente, a colocar os nomes dessas maçãs. Lembra que são 9 maçãs. E o fruto do Espírito, que são 9. E aí o Senhor vai saber onde você vai colocar o nome. Essa maçã aqui do centro, qual que é? Aquela que está no ponto do coração, que une centro-direita e centro-esquerda aqui. A primeira, esse é amor. Okay? Esse é amor. Então vamos ver. Capítulo 25 de Êxodo, verso 32 e seguintes. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado
e 3 do outro. Assim que Deus fala a seu povo, farás também um candelabro. Deus quer encontrar esse candelabro na sua casa. Esse é o lugar onde se coloca a luz. Vós sois a luz do mundo, não sou Cristo. Cristo é a luz, mas Ele nos fez a luz. Mas onde se coloca a luz? No candeeiro, para que alumie a todo mundo. A luz não se pode colocar lá debaixo da mesa, que ninguém vê. Não, Deus quer que os homens vejam vossas boas obras. Irmão, o mundo não vê nada da igreja, o que está dentro. O tabernáculo por fora, o que se veia por fora, eram cortinas de linho. Só isso se veia. E que as cortinas de linho? As obras justas dos santos. Isso que o mundo vê. Quando vê o tabernáculo, não vê nada, não vê nem candeeiro, não vê nada, só vê cortinas de linho, que se referem às obras justas da igreja, sustentadas por detrás por colunas de bronze. E depois, sim, lá dentro vai encontrar os altares de bronze e de ouro, vai encontrar o candeeiro, a mesa, a arca, as estacas e tudo demais lá dentro. Mas os que estão dentro veem o que tem o tabernáculo dentro. Mas os que estão fora só veem as boas obras do povo. Nada mais vem. O mundo não entende nada, senão o serviço de amor do povo de Deus. Eles não entendem de trindade, de encarnação, de expiação, de igreja, de justificação pela fé. Eles não entendem isso. Eles veem só cortinhas de linho fino. E depois que entra, que começa a ver, vai entrando aos pouquinhos, primeiro o átrio, para se ver naquela várzea de bronze, feita por espelho das mulheres, se reconhecer a si mesmo como pecador, não é justo nem nenhum, o Espírito Santo convencendo ele de pecado, de justiça, de juízo. Os primeiros capítulos de Romano é essa base aí. E depois vai para o altar de bronze, onde se sacrifica o cordeiro. E aí essa pessoa se arrepende porque é convencida de pecado, mas também de justiça e de juízo. E depois vem debaixo do sacrifício, e agora sim depois pode passar ao santo, porque o Senhor abriu o véu para entrar até o Santíssimo. Mas a gente de fora não entende esse processo. Tem que entrar, aquele que não nasce de novo não pode nem ver, menos entrar no reino dos céus. Se não nasce de novo, não sabe o que é isso. Não entende nada. Os de dentro são os que entendem. Então, essa igreja que nós, se queremos fazer para Ele, temos que fazer para Ele um candelabro. É nós que temos que fazer. Farás para mim um santuário conforme o modelo que te vou mostrar. Lá no íntimo do Santíssimo tem esta arca assim, com estas medidas, com este propiciatório, fala de Cristo, sua divindade, sua humanidade, sua obra. Depois, no lugar santo, frente a frente, aqui está, na direita está a mesa, na esquerda está o candeeiro, na frente está o altar de ouro, o incensário, e no átrio está o altar de bronze, e as colunas de bronze, e aquelas telas de lino fino. As outras telas de azul, a sua divindade, de carmesí, sua encarnação, de púrpura, sua realeza, são as interiores do homem interior. Mas acima delas tem pelos de cabra, porque a igreja está formada por pessoas salvadas do pecado, e acima disso está coberto de peles vermelhas de carneiro, tinta de vermelho, que é a cobertura da obra de Cristo para cobrir a igreja. E por fora, pele de texugos que parece uns ratos do deserto. A igreja por fora parece um rato gigante. Mas por fora, lá
nos muros, nas cortinhas do átrio, linho, as obras justas dos santos. O mundo só vê aquilo. E os que entram só começam a ver os problemas da igreja por fora, mas não vê a glória por dentro. E Deus falou, meu povo, eu quero morar entre vocês. Eu quero estar entre meus filhos e filhas. Vocês querem voluntária e espontaneamente me fazer um santuário? Eu vou dar o que vocês precisam. Mas você tem que me edificar a casa e eu vou morar no meio de vocês. Eu quero juntar teus filhos, mas você também tem que querer. Porque se você não quer, vai ficar na dispersão. Se você não faz casa para Deus, você também vai ficar sem casa. Mas se você faz casa para Deus, Deus também cuida da sua casa. Então vamos ver essa árvore aqui, irmãos. Já vimos 3 hastes de um lado e 3 do outro. Esse é o equilíbrio. O centro puro, centro-direita, direita, ultradireita. Centro-esquerda, esquerda, ultra ou extrema esquerda. Agora, o que mais diz? Esse é equilíbrio. A igreja não é de direita, a igreja não é de esquerda. A igreja é de todos os que o Senhor chama. E Ele chamou da direita Mateus, aquele publicano que fazia negócios imperialistas e cobrava juros ao povo dele. Mas também chamou a Simão o Zelote, guerrilheiro que queria matar os romanos e os traidores de Israel. E juntou eles na mesma mesa. Vestidos, pessoas complementares que expressam a totalidade de Cristo, juntos, não sozinhos. Então diz acá, numa hastea, note que cada hastea vai ter, cada braço, haverá 3 cálices com formato de amêndoas. Essas são as flores de almendro, que fala da ressurreição. Cada hastea tem 3, porque é a ressurreição. Então, cada hastea tem 3 flores. Então, olha aqui, vamos juntando. Depois fala assim, cada hastea, numa hastea haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. E 3 cálices com formato de amêndoas na outra hastea, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Para Deus, todos os 6 braços são iguais. Ele não faz acepção de pessoas. E depois fala assim, haverá uma maçaneta sob 2 hastes que saem dele. Você viu? Uma maçaneta sob 2, aqui, aquela hastea de centro-direita e aquela hastea de centro-esquerda se juntam na primeira maçaneta. Qual é esse primeiro fruto do Espírito? Que está o coração daquela árvore, daquela minorá. Amor. Amor se chama essa maçaneta. Aí. Aqueles que juntam direita e esquerda lá embaixo é paciência. Mas aqui é amor. São 9 frutos. Amor. Primeiro aqui. Então depois fala assim, diz assim, olha o que fala. 35. Haverá uma maçaneta sob 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sob outras hastes que saem dele. Assim se fará com os 6 hastes que saem do candelabro. 6, número do homem. Mas são 7, Deus que completa o que é humano. Porque a cana central onde se encontra todo representa o equilíbrio e plenitude de Cristo. E logo dizem mais. As suas maçanetas e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida
Ah, isso dói. Isso não sai assim de um dia para outro. Só debaixo de muito martelo. Obra batida de ouro puro. Também lhes farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. As suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Desde, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, aquelas 9 maçãs e o fruto do Espírito que já limos em Gálatas 5, 22, 23. Mas tem 3 flores de amêndoas. Então, 3, 6, 9. E 9, 18. E na hastia diz que tem 4. Então são 22. As 22 letras do alefato hebraico, a plenitude. Você viu? Você viu essa árvore de vida que é a igreja, que é o candeeiro? Oh, que maravilha que está no coração de Deus. Ele disse a seu povo, oh meu povo, você vai fazer isto para mim. Aleluia. Também temos que fazer incensário, orar, tudo isso, mas também candeeiro. Também mesa, também muitas outras coisas. Mas esta coisa é a visão para restaurar a casa de Deus. Isso que foi mostrado para Zorobabel. Então, agora vamos lá, vamos a colocar aqueles nomes nas maçãs. Imagina no quadro da sua mente aquele menorá, aquela cana central, com seus 3 e 3 braços. Cada braço tem uma maçã e tem 3 flores de amêndoa. Número 3, vida de ressurreição. E tem uma maçã e 3 flores de amêndoa, que é o símbolo da ressurreição, da vida de Cristo. Somando tudo dá 22, que é as letras completas do alefato hebraico, a mensagem completa de Deus. Mas o fruto são 9. Então vamos aí, Gálatas, já estivemos aí em Gálatas 5, justamente 22 e 23. Olha que coisa. Olha esse 22 e 23 aí. Número da plenitude do alefato, 23 nossos cromossomos. Não? Agora, olha aqui. Vamos ver aqui. Vamos pensar juntos aqui. Vamos colocar os nomes e as maçãs no lugar certo. Vamos saber. Diz assim. O fruto do Espírito é, primeira maçã, amor. Onde vamos colocar amor? Acho que no centro da cana, acima, aí no lugar do coração, onde centro-direita e centro-esquerda se unem. É amor. Amém? Aí é mais fácil, o assunto é amor. Amém? Depois disse, vem alegria e paz. Então, alegria, vamos colocar como virtude da esquerda. Por quê? Porque a esquerda não gosta da alegria. A esquerda sempre está criticando. Não está contente com o que tem. Mas disse Paulo, se você quer se enriquecer, você vai ser cheio de amargura, de problemas. Mas, tendo sustento e abrigo, estemos contentes com isso. Essa é a maçaneta que tem que colocar lá no centro esquerda, lá. Alegria. Agora tem outra que vem, que junta esquerda e direita. Paz. Ele é a nossa paz. E a última de mais abaixo que junta Mateus e Simão Celote, paciência. Já encontramos 4, já colocamos 4 maçãs nesta árvore. Amor, paz e paciência no centro, para manter o equilíbrio. O fruto de Cristo. Mas para este lado, tem que ter alegria.
tendo sustento, abrigo, fique contente com isso. Amém? Não mandou assim João Batista os soldados, você se contenta com seu salário. Amém? Não esteja só em sindicato, porque assim nem você vai ter com que comer e também o trabalho não vai funcionar. Amém? Cristo conduz a respeitar aos amos, não é? Não é assim. Diz que os amos têm que saber que os trabalhadores dele têm o mesmo Deus. Mas os trabalhadores têm que pensar que seu trabalho tem que ser feito para o próprio Deus, não somente para os amos deles. Cada quem tem que fazer seu trabalho para Deus, tem que limpar a casa, faz para Deus, com alegria. O homem quizá não valora, Deus valora, Deus não faz acepção de pessoas. A alegria tem que estar aí na esquerda. E vamos seguir colocando maçãs aí, nesse candeeiro. Agora fala de longanimidade, ânimo longo, paciente, isso tem que estar à direita. Porque às vezes a direita é forte demais, você tem que respeitar a autoridade. O outro é revolução, este é autoridade. Você tem que ter alegria, você tem que ter longanimidade. Tem que se colocar no lugar dos outros. Longanimidade é aquele ânimo longo, que sabe esperar, que sabe compreender. Se você nunca esteve nos sapatos do outro, você não sabe onde que aperta o calho. Calho? Como se chama? Calho? Ah, calho. Bom. Exatamente. Vamos ver outra maçaneta aqui. Benignidade também tem que estar na direita. Vai assim, assim, assim e assim. Agora, benignidade é um fruto da direita, porque autoridade, direção, você tem que fazer com dureza. Os que se ensenhoreiam das nações, se ensenhoreiam com dureza, mas entre vós não será assim. Tem que haver benignidade. Esse é Cristo. E quem tem que exercitar a benignidade? Os que estão em autoridade têm que ser benignos, não duros, não dureza. Melhor cenoura que pau. Então fala depois aqui, diz assim, bondade. E aqui faz diferença entre benignidade e bondade. E aquele outro que fala fidelidade, a palavra epistin, é fé. É fé. A fé tem que estar à esquerda. Com alegria tem que estar a fé. Tem que confiar. O outro tem que ser bondoso e benigno. Mas o outro tem que estar alegre, contente, agradecido e tendo fé. Diz que Deus escolheu os pobres no mundo para ser ricos em fé. E a outros lhes deu muito para que sejam ricos em bondade. Uns têm muito para fazer boas obras e outros não têm para que tenham fé. Os dois temos que aprender de Cristo. Quando temos que aprender algo. E quando não temos, também temos que aprender algo. Deus fez os dois e faz encontrar os dois. Deus faz encontrar os ricos e os pobres, diz a Escritura. Se lembram que está em Provérbios? Se lembram desse verso? Deus faz encontrar os dois. E na igreja se encontra toda classe de ser humano. Deus batizou no mesmo corpo homens, mulheres, pobres, ricos, cultos, incultos, todas as raças, todas as classes.
E a igreja não pode julgar segundo critério classista, segundo critério racista. Racismo é uma vergonha na igreja. Classismo é uma vergonha na igreja. Desprezo dos pobres ou desprezo dos ricos. Isso não pode haver na igreja. Deus fez tudo e fez para uma parte dele ser expressada. E a plenitude é expressada na comunhão da uma só peça, feita por todos os braços do candelabro. Isso é a igreja. Essa é a proposta de Deus. Por isso se chama mesa da proposição. Cada pão era uma tribo. Ou seja, cada igreja é um pão. Paulo disse, nós sendo muitos somos um só pão. Cada um é um grau de trigo. Se moe todo aquele grau de trigo, que moída dura. Tudo que sai, tem que sair voando mesmo. E tem que ficar flor de farinha. E com aquela flor de farinha amassada com azeite, se amassa, se faz um só pão, se coloca na fornalha, se muda. Diz que Efraim foi uma torta não virada. Se você não vira a torta, vai queimar por um lado, vai ficar cru por outro lado. Então você tem que colocar o bolo aqui embaixo, quando já se cocinou embaixo, muda esse para cima e esse para baixo. E aquele se cocina no que estava cru e aquele também. Mas se não damos volta, não viramos o bolo, vamos estar requete queimados nos assuntos e em outros assuntos vamos estar totalmente crus. Então disse que Efraim foi um bolo não virado. Esse bolo é cada pão da proposição. Agora é a igreja. A igreja é esse pão. Tem que ser feito com moinho, com azeite e com fogo. No ponto certo. Tem que tirar do fogo no ponto certo. Mas não pode tirar antes de tempo, porque vai ficar cru. Nós somos esse bolo. Nós somos esses pães da proposição. Agora, irmão, não diz pães da propiciação. Propiciação é uma coisa. Propiciação é a morte de Cristo por nós, que colocou a Deus, mostrou que Deus está em pró e não em contra. Deus é propício e não contrário a nós. Isso é propiciação. Mas a Bíblia não fala pães da propiciação, não. Fala pães da proposição. Que é uma proposição? Sabe o que é? Uma proposta. Isso é uma proposição. Uma proposta. Marx tinha sua proposta de esquerda. Hein? Hitler tinha a proposta de direita. Tem muitas propostas. Hein? Socialismo, comunismo, capitalismo, nazismo, guerrilha. Quantas propostas. Mas Deus tem a proposta dele. A vida de Cristo e da Trindade na igreja. Essa é a proposição de Deus. Deus quer constituir a sua igreja em proposta de vida. Não só individual, sino como igreja. Esse é o plano de Deus. Isso que é a igreja. A igreja começa pelo altar, sigue pelo templo, mas tem que seguir pela cidade. O que recebemos de Deus, vamos viver em igreja, mas vamos a fermentar toda a cidade. Encher toda Jerusalém. E depois Judeia, e depois Samaria. E a gente tem que ver a igreja como uma cidade, assentada sobre um monte que não se pode esconder, para ver as boas obras da igreja e glorificar ao Pai. Isso que Ele nos está pedindo. Me farão uma mesa de paz da proposição, me farão um candeeiro, me farão um altar de ouro, de incenso, a vida de oração da igreja. Tudo isto temos que fazer para Ele voluntariamente.
Será que entendemos o que Ele nos pede? Será que queremos adorar e rendir a Deus louvor e culto? Esse é o culto racional, a vida da igreja. Você vai lá em Romanos capítulo 12 e começa a falar do culto racional da igreja e diz que temos que oferecer juntos culto. Todos juntos, um só culto racional. Um sacrifício feito por todos. E depois começa a explicar como é isso. E diz que temos nos que associar com os humildes, temos que nos amar, nos perdoar, sobrellevar as cargas uns dos outros. E você vai lendo tudo capítulo 12 e 13. Essa é a vida da igreja. Esse é o que Ele está nos pedindo para fazer também. Também. Que fácil é viver. Bom, já recebi o Senhor, Ele se amou, glória a Deus, agora tudo é cor de rosa, agora só vou para o céu. Aqui vou desfrutar de shopping e lá vou desfrutar de paraíso. É isso o cristianismo só? É isso? Não, meus amados, é muito mais do que isso. Então vamos colocar, que ainda não colocamos todas essas maçãs no lugar certo. Ainda mansidão. Acho que esse tem que ser de esquerda. Porque esquerda não quer ser mansidão. Esquerda quer ser revolucionária mesmo. Nosso Senhor que disse, aprendei de mim que sou manso, e acharei descanso. Mas se você se levanta em armas, você vai morrer pelas armas. Se você se costra, você vai ser preso. Se você mata com ferro, você vai morrer com ferro. Aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, acharei descanso para vossas almas. Então você vê aí, hein? Alegria. Já vimos aquela outra virtude, não? Qual era aquela segunda que vimos aí? No passes no centro. No centro está amor, paz e paciência. Alegria, fé e mansidão são virtudes para a esquerda. E para a direita, benignidade, bondade, e aqui vem essa outra, domínio próprio, temperança. Na direita. Porque no centro, amor, paz, paciência, ou longanimidade, verdade? Agora aqui, alegria, fé, mansidão. E acá, benignidade, bondade e domínio próprio. E aí você vê a ultra-esquerda, Simão o Celote, na mesma mesa com a ultra-direita, Mateu publicano. O Vendepátria, cooperador dos imperialistas, o Mateu, e o guerrilheiro, Simão o Celote. Mas agora na mesma mesa dos 12 apóstolos. Oh, que coisa, o Senhor tem apóstolos na direita e na esquerda. A igreja não pode ser de direita, não pode ser só igreja de ricos, de brancos, de cultos, nem tampouco pode ser igreja só de negros e de pobres. Não, a igreja é de todos. De todas aquelas hastes, aqueles vós fareis uma só peça. Me farás também um candelabro de ouro puro, batido a martelo, com estas características. É uma parte. Porque o santuário tudo é o corpo de Cristo, no universal. Mas o candeeiro é o corpo de Cristo na localidade. Todos os filhos de Deus. Irmão, nós não temos que fazer sentir incômodo nenhum filho de Deus. Entre nós, se irmão é culto, se é inculto, se é pobre, se é rico, se é branco, se é preto, se é índio, se é de chinês, qualquer raça que seja. Essa é a casa dele, porque é a casa de Deus. A casa de Deus tem que ter gente de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Não podemos colocar critérios de classe, critérios de raça, critérios de dinheiro ou de cultura. Na casa de Deus, o Senhor junta todos. Lá resulta o Filemão, o amo,
um escravo como Onésimo, que era o escravo de Filemão, agora disse, Onésimo te defraudou, fugiu, mas agora eu trago de volta Onésimo para que recebas a ele já não como escravo, sino como mais que escravo, como querido irmão. E Onésimo, o escravo de Filemão, agora virou o querido irmão de Filemão. A história diz que o bispo da cidade chegou a ser Onésimo, o escravo. Chegou a ser o bispo. Aí em Colossas. É maravilhoso. Candelabro. Plenitude, 7 lâmpadas, tudo que é de Cristo, todos os que são de Cristo, e cada um na plenitude da sua função complementária. Essa é plenitude, e esse é equilíbrio. Essa é a visão, candeleiro, não feito por força, não por exército, não impondo um sistema ideológico e político, sino com meu espírito. Só a família de Deus pode fazer isto em Cristo. Isso fez Cristo. E esse Cristo é que mora na igreja. Esse mesmo Espírito que se moveu no Senhor Jesus, se move nos que temos o Espírito dele. Eu quis juntar teus filhos, Jerusalém, mas você não quis. Por isso tua casa vai ficar deserta. Se o grão de trigo não cai em terra e morre, fica só. Tem muita gente solitária, porque não morreu a si mesmo. Mas se o grão de trigo cai em terra e morre, aí se pode fazer daquele grão duro flor de farinha, com os demais grãos, e fazer aquela massa com azeite, e logo colocar no forno para cocinar um pouquinho, não muito, nem menos do necessário. E depois aquele pão é a proposta de Deus na mesa limpa, diante de Deus, diante dos homens. Temos que fazer essa mesa, temos que fazer esse candeeiro, temos que fazer esse altar de ouro. Acima de cada pão se colocava incenso. Cada pão da proposição, as 12 tribos, os 12 pães, tinha incenso. O que é aquele incenso acima do pão? O ministério de oração da igreja. Orando juntos a Deus. Recebendo direção de Deus. Nos convertindo na proposta de Deus. Essa é a igreja, isso que está no coração dele. E que ele passa a nosso coração. Oxalá possa passar ao coração de todos os seus filhos, pero se não pelo menos dos vencedores da igreja. Amém, irmãos? Então, irmão, agradeço a vossa paciência, está necessitado comigo, muita paciência. Vocês são aptos para esse candeeiro. Obrigado. Vamos a dar graças a Deus. Querido Pai, no precioso nome de Cristo Jesus, estamos tão contentes que o Senhor nos tenha por dignos de abrir o seu coração, porque disse, o servo não sabe o que faz seu Senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque as coisas que ouvi do meu Pai, tenho aberto para vocês. Senhor, o Senhor nos tratou como amigos, porque abriu o coração para nós, nos convidando. O Pai busca adoradores, que lhe adorem em espírito e em verdade. Oh, Senhor, que coisa séria mesmo, como é digno de Deus. Senhor, Tu eres digno do culto racional e íntegro da Tua igreja, do serviço da Tua igreja. Concede-nos te servir em espírito e te servir nos irmãos em todos os aspectos da vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém.